Oi, gente, eu tive uma ideia. O barulho aqui é minhas gatas comendo, o barulho ali é a senhora que já foi multada pela prefeitura várias vezes, porque ela tem muitos cachorros por metro quadrado, inclusive o canil já veio recolher. E daí eles ficam au, au, au. Daqui a pouco, provavelmente, o meu cachorro vai ficar au, au, au de volta, e daí o dos vizinhos, daí vai ficar au, 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 au. Mas aí eu tive uma ideia. Geralmente eu quase não posto no canal, porque eu gosto de editar, eu acho divertido editar. Só que editar demora, e daí, tipo assim, meio ruim ficar 6 horas do meu dia editando no celular, né? Porque eu não gosto de editar no computador. Eu tenho um editor que eu gosto bastante de celular, é o que eu uso. E eu tive uma ideia assim, ó. Geralmente quando eu tô cozinhando sozinha, eu fico com muita vontade de ficar trololó. Só que o Victor essa hora tá dormindo, porque ele trabalha à noite. E aí eu pensei assim, e se eu fizer um na cozinha com o Bru, que daí eu posso só conversar aqui sozinha? Conversar aqui sozinha e postar no meu canal. E aí eu vou poder postar mais frequentemente. Eu achei que era uma ideia legal. Não sei, se vocês acharem que é legal, aí vocês me dizem. E aí a ideia, mudou o pagode. Aí a ideia é que eu vou ficar aqui hablando. Ó, virei o celular, tá pro lado errado da câmera. Ó, aí a ideia é que eu vou ficar aqui hablando. E aí eu vou postar no meu canal e é isso. E aí vocês são meus amigos e vão ver e falar assim: ai, Bruna, que conteúdo de qualidade. Aí assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tapioca pra mim. Tecnicamente é uma crepioca, porque mistura com ovo também. Eu não sei onde eu vou enfiar vocês, tá? Eu acho que vai ter que ser aqui. Enquanto isso, eu pensei assim, eu quero contar a lenda da deusa Leoa. Porque me incomoda muito esse lance de que o leão é o rei da selva, tá? Aí vamos pensar primeiro o que é o conceito de rei, né? Existiram várias formas de governar ao longo do tempo. Existiram os reis completamente inúteis, que eles ficavam ali só gastando dinheiro. Como, por exemplo, foi o que aconteceu com a corte francesa na época da Revolução Francesa, que todos, inclusive, foram decapitados de tão incompetentes que eles eram. Também o que teve? Na Idade Média, o pessoal vivia numa situação precária, sim. Os feudos eram com frequência insalubres, muitos morriam de fome, tinha imposto e não sei o quê. Sim, muitos lugares eram horrível a condição de vida. O que não significa, vamos lembrar, que num período de mais de 1000 anos, que foi a Idade Média, sempre foi estável, sempre foi assim. Tô falando dos feudos europeus. Aí, o que acontecia com a realeza desses feudos? Quem ia pra batalha era eles. Quem fazia o front era eles. Então tá, beleza, tá ali eles ganhando dinheiro em cima da população que tá morrendo de fome? Sim, mas a população geralmente ficava plantando de boa, enquanto os reis ficavam brigando um com o outro. Era honrado, inclusive, morrer em campo de batalha. Era o rolê deles, sabe? Aí teve momentos da humanidade que era glorioso morrer em batalha, teve momentos da humanidade que o rei não fazia nada, teve momentos que o rei era a pessoa, a monarquia, né? Mas tô falando da figura de rei principalmente por meu lance daqui do rei da selva. Que a monarquia realmente tinha trabalho pra fazer. Enfim, várias formas de funcionabilidade. E por que o leão me incomoda? Porque é homem machista falando. Geralmente eles se escondem atrás dessa figura do leão como se o leão fosse um rei capaz, um rei governador, um rei guerreiro, um rei absoluto, o mais forte, mais brabo, com o cabelo mais bonito. Inclusive esse lance deles gostarem da Juba eu acho meio engraçado, tipo assim, é porque vocês ficam calvos? Botar um mega hair, gente, resolve. Não precisa ficar endeusando uma Juba. Acho que eu vou fazer duas, o que vocês acham? Vai ser o almoço. Acho que eu vou fazer duas, na real. Mas de volta ao leão. Como é que funciona os leões, né? Eu era obcecado com felino quando eu era criança. Então se eu me enganar um pouco, vamos todos ignorar, tá? Mas como é que funciona o bando de leão? Os leões, quando eles são jovens, eles vivem em grupos de leões. Sim, isso mesmo. E eles vivem por aí perturbando os grupos de fêmea com filhote. É o rolê deles. Até que um consegue fazer uma família, tá? Mas os leões, quando são jovens, eles andam com outros leões. E aí, quando ele arranja um grupo, quem caça são as fêmeas, quem protege os filhotes são as fêmeas. Quem caça para o leão é a fêmea. O que o leão macho faz? Enche o saco. Tenta matar os filhotes, briga com os outros leões, enche o saco da fêmea, enfim, bem homem mesmo. Só que aí eles fazem eles se comportam como
com frequência homens se comportam e são ensinados a se comportar na sociedade, né? De odiar a mulher, de não pagar pensão, de só brigar com outros homens, de só gostar de outros homens, não achar a mulher legal, ficar só falando do Cristiano Ronaldo, enfim, né? Só conhecer a mãe de mulher referência. E aí, só que ao mesmo tempo eles pensam que eles fazem o papel da leoa, né? E aí, o que eu queria falar da leoa ser a rainha da selva? Acho estranho selva, né? Porque é savana. A rainha da selva é a onça e a pantera. Bom, enfim. Aí, por quê? Porque é a leoa que protege, é a leoa que caça, é a leoa que mantém a prole viva e é a leoa que mantém o leão vivo. E isso emula muito, né, geralmente como funciona a sociedade, que apesar da gente viver numa sociedade patriarcal, a gente sabe que na verdade é matriarcal. E quando a mãe da família morre, a tendência causa colapso absoluto. Inclusive, quando a mãe da família não é funcional, não é uma pessoa saudável, a tendência é que a família toda se estrague. Enquanto que o pai não é funcional, é só mais um dia normal na vida de todo brasileiro. Mas onde é que eu quero chegar com isso, né? Por que eu tô falando de leão se o meu rolê é história? Eu queria contar um caos da mitologia egípcia. E tem uma coisa sobre a mitologia egípcia, tá? Foi um período de 5.000 anos da história que chegou o momento de grande parte da África ser conquistada pelo Império Egípcio. Então acontecem muitas variações na mitologia da mesma história. Então talvez eu conte uma aqui que vocês fiquem, não foi assim que aconteceu, mas não é que não foi assim que aconteceu. Não necessariamente aconteceu igual na região que tu sabe e na região que eu sei. Por exemplo, do mito dos primeiros deuses, tem lugares que interpretam eles como família, mamãe, papai, filhinho, e tem lugares que interpretam eles como irmãos. Aí, é muito comum, olha, muitas mitologias têm a noção de que em determinado momento a humanidade se revoltou contra a figura divina criadora e precisou ser punida. Aconteceu isso também na mitologia egípcia. Eu tô procurando a tampa da panela aqui. Ih, tá suja a tampa da panela. Aconteceu isso na mitologia egípcia, tá? E a gente tem o deus Ra como deus principal, que é o deus solar. E aí ele pensou assim, tá, os humanos estão muito passados, eu vou mandar alguém dos meus guerreiros principais pra lidar com isso. Só que assim, os guerreiros principais de Ra, muitos eram deusas, não eram deuses. Então, por exemplo, a Bastet, a deusa gatinha, e a Sekhmet, que é a nossa historinha, que é a deusa leoa. Aí o que acontece com a deusa leoa? Ela era um dos soldados mais poderosos de Ra, se não o mais forte. Era o mais forte, por isso que ela foi escolhida. E aí o que acontece? Ele fala assim, Sekhmet, tu vai ter que ir lá punir os humanos, porque tá demais a coisa. E aí ela falou, tipo, tá uma diminuída da população e tal. Aí Ra fala pra ela, vamos mandar uma punição, que é pra eles aprenderem a começar a se comportar. Desce a deusa leoa, sai fazendo uma matança, só que aí ela começa a achar legal e ela faz uma matança descontrolada. Ela mata tanta gente que ela causa um dilúvio de sangue na humanidade. E os deuses ficam assim, não era esta a nossa intenção, vamos parar Sekhmet. Ninguém conseguiu parar Sekhmet, porque Sekhmet era uma leoa. Essa é a parte importante aqui, Sekhmet não era um leão na história, era uma leoa, porque a leoa é capaz. E aí vários deuses tentam parar ela, não rola, até que alguém tem uma ideia, eu não lembro qual é o deus, que vamos misturar nesse sangue, do banho de sangue que ela tá fazendo, litros e litros de vinho, e ela vai ficar bêbada, e aí quando ela estiver bêbada, a gente vai conseguir impedir ela. Aí, quando ela fica bêbada, eles realmente pegam ela, e Sekhmet é transformada em outra deusa, a deusa vaquinha. Sim, vai de um extremo pro outro completamente, deusa do amor e do cuidado, vaquinha. Porque eles sabiam do tamanho que era a ameaça dela e que ninguém, nem Ra mesmo, conseguiria pará-la quando ela ficava louca das ideias. E aí, por que eu quis contar esse mito? Das sociedades antigas, muitas já tiveram sociedades matriarcais e no sistema de que mulher realmente é mais importante. Não falando em papel, mas sobre importância. Já houveram sociedades que nem Esparta, que apesar de estar num contexto extremamente machista, a mulher tinha papel de importância. Enfim, houveram várias organizações sociais, a gente é muito ensinado que só existe um jeito de organização e que é assim historicamente. A gente é ensinado que sempre houveram dois gêneros,
Lembrando que gênero e sexo não são a mesma coisa, e mesmo entre macho e fêmea, os intersexuais, que são pessoas que nascem com órgãos masculinos e femininos, e às vezes ao contrário de quem elas se identificam, é isso. Sempre houveram homem e mulher, e sempre o homem foi mais importante que a mulher na história. Não é verdade. Tem muitas sociedades antigas, na antiguidade, que haviam mais de um gênero, dezenas de gêneros. Essa é uma organização ocidental. E o Ocidente foi muito ensinado, principalmente pelos períodos imperialistas ali da Europa, que só a gente importa, só a nossa história importa, e que só a verdade colonizadora é a verdade real. Inclusive, eu já vi várias tribos indígenas no Brasil falando que a homofobia não é um rolê deles, não, é um rolê de branco. E a gente pensa que é natural, que é orgânico, e coloca tudo na culpa de Jesus, que Jesus nunca falou nada disso, né? Irá, a primeira tá pronta. Aí, enfim, né, voltando. São organizações que a gente foi ensinado que é assim em toda a história da humanidade, mas não é verdade. Essa era a mentalidade dos colonizadores do Ocidente, inclusive o Brasil, que foi colocada na gente como se fosse verdade absoluta. Não é, mas é colocada como se fosse verdade absoluta. Aí, enfim, no Egito Antigo, houveram mais de uma mulher faraó. As faraós, as esposas dos faraós, elas tinham um papel muito importante, tanto que a gente tem Nefertiti, que é aquela do busto Nefertiti que a Alemanha não quer devolver, que ela é uma das principais figuras conhecidas, apesar de ela não ter assumido como faraó, ela era a primeira dama. Aí princesas tinham um papel importante, a gente tinha sacerdotisas, a gente tinha deusas. Então, no Egito Antigo, a mulher também assumia papel da máxima importância, da importância divina na Terra. E isso se percebe através dos mitos, porque os mitos são reflexos da sociedade. Aí, nessa sociedade, a leoa era valorizada enquanto... Eu não sei nenhum deus leão, talvez tenha. Não sei todos os deuses, são milhares de deuses, mas eu não sei nenhum deus leão que tenha relevância comparada com a deusa Sekhmet. Aí vamos pensar na Grécia Antiga, que foi bem depois. Na Grécia eles iam estudar no Egito. Eles sabiam que para eles a sociedade do Egito Antigo era avançadíssima. Eles iam lá estudar. Por exemplo, Pitágoras, ele não criou o teorema de Pitágoras, ele foi lá na sociedade construir a pirâmide. Ele anotou a fórmula e a fórmula ficou conhecida para o mundo todo como se ele tivesse criado. Mas vocês acham que uma sociedade que vivia de fazer pirâmide não saberia fazer um cálculo de pirâmide? E os mitos, como reflexo da sociedade, a gente percebe o que a sociedade valoriza ou não. E aí, por exemplo, na Grécia Antiga, que mulher não era considerada cidadã, que mulher não era colocada como pé de igualdade. Inclusive, a semana eu estava ouvindo um livro e ali afirma que Aristóteles dizia, ensinava, que a mulher era o homem inacabado e que, por favor, prestar atenção agora. A mulher só servia para duas coisas. Só era bom 2 dias. No dia de núpcias e no dia do funeral dela. Era essa a visão de Aristóteles de mulher. Então a tendência é que os mitos de sociedades mais machistas reflitam isso. Apesar de que no panteão grego, as deusas são bem fortes, são bem interessantes. Mas sempre assim, sempre num lugar inferior ao homem. Os 3 grandes deuses são homens. A Hera era uma louca ciumenta. Não era Zeus que era um traidor sem vergonha, era a Hera que era louca ciumenta. E aí uma coisa que esse tempo eu fui ouvir o mito completo de Hércules. E ele era um bosta. Ele foi dele trair a esposa, ficava aprontando. Eu achei tão absurdo que eu fiquei, não, na real isso aqui não deve ser um mito real e eu estou viajando. Só que aí eu fui olhar o canal e os outros mitos que eu conhecia estavam de acordo. E daí eu fiquei, não, então tá certo. Porque achando só uma coisa do canal tá errado, né? Trair a esposa, saía por aí aprontando. Não era uma pessoa boa. Fazia coisa por egoísmo, fazia coisa por maldade. E eu fui olhar os comentários. E os comentários eram os homens de agora falando o quanto Hércules era um homem de verdade e que é um exemplo. Então essas figuras da mitologia grega que não são de boa índole e bom caráter, mas são masculinas, ainda trazem esse reflexo na gente agora como importante, como legal. Eu fiquei muito chocada com os comentários.
Porque era assim, aí ele traiu a esposa enlouqueceu e tentou matar ele. E aí ele matou a família toda. Ele matou a família toda sobre um encanto, sim, mas ele matou a família toda. E os homens, isso aqui que é um homem de verdade, é mesmo. Por que ele matou a família toda? Porque ele aprontou pra esposa, a esposa foi... caiu no papinho lá do 1, ele enlouqueceu e matou a esposa. Mas quem é que fez a primeira coisa? Ela primeiro tentou salvar o casamento por causa da merda que ele fez pra ela. Bom, enfim. E daí esses mitos que perduram realmente são mitos que trazem identificação, né? Que nem, por exemplo, o Jack Stripador, que matava e cortava prostituta, que ele é endeusado, que tem mais de um programa sobre quanto ele era inteligente e interessante. Inclusive aqui, ó, existe um anime, Record of Ragnarok, que é o da mitologia nórdica, que é quando a humanidade chega no limite, e daí os deuses fazem uma votação milenar a cada um milênio, que para decidir se a humanidade vai ganhar uma nova chance ou não. Nesse desenho, a humanidade ela é votada para ser extinguida, porque elas não estão se comportando. De novo, aquele mesmo papo de sempre da humanidade não tá se comportando. E uma das valquírias, que são as guerreiras que levariam os guerreiros valiosos, ela fala sobre esse lance de que se 10, 12, não consigo me lembrar, fazer uma batalha entre humanos e deuses, desses 12, quem ganhar a maioria... tem que ser ímpar, né? Vai, gente, não consigo me lembrar. Quem ganhasse a maioria mataria a humanidade ou não. E na batalha de Hércules, que vai defendendo a divindade, vai contra Jack Stripador e Jack Stripador ganha. Contudo, Hércules é colocado como um guerreiro de coração puro e cristalino, como uma pessoa boa. E dá a entender um pouco no desenho, essa foi a minha interpretação, de que ele estava dividido entre defender a humanidade ou Deus, porque ele foi um Deus que antes era humano, né? Hércules se torna Deus por seu merecimento. E aí ele fala, antes de entrar no campo de batalha, que ele tá ali pra fazer a coisa certa. E a coisa certa pra uma pessoa que tem coração puro, eu acredito que seria salvar a humanidade. Então, pra mim, Hércules entrega a luta. Mas aí, como é interessante, né? Que ele vai contra o Jack Stripador, que é um símbolo. Ambos são símbolos de masculinidade ainda. E Hércules aparece como esse símbolo de coração puro, enquanto Jack Stripador aparece como esse símbolo malvado, masculino, e que apesar disso é capaz de vencer um deus. Voltei... Tem uns anos que descobriram que era o Jack Stripador. Tanto é a fixação que até hoje ainda estavam investigando quem ele era. Faz séculos, sabe? Tipo, vai achar o que fazer, vai procurar um assassino ativo. Ele era ninguém. E aí isso aí não foi divulgado. Por quê? Porque a tendência é que assassinos sejam ninguém. E eles estejam buscando glória em alguma coisa. E como eles são incapazes de fazer muitas coisas, eles se tornam assassinos. E isso eu não tirei do meu, né? Eu vi um especialista do FBI falando da análise de perfil. Bom, eu acho que era o que eu queria falar. Acho que eu queria falar que leão é muito mais legal que leão. E isso só não é admitido porque a nossa sociedade é muito machista. Porque a gente foi colonizado por um povo que acredita que o homem é inerentemente mais legal, mais bonito e mais show de bola e mais forte. E isso ainda se vê através do endeusamento dessas figuras como o Coringa, o Jack Stripador, o leão e não a leoa, e a figura de Hércules. As Amazonas não são endeusadas, por exemplo. Garanto que homem nenhum sabe contar histórias das Amazonas. Ele não sei o que, tá, mas tu estuda história, não conta. Bom, enfim, é isso. Lembrando que eu não estou falando de indivíduos. Quando eu falo os homens não conhecem as Amazonas, eu estou dizendo que a estrutura que nós estamos inseridos e os grupos que fazem parte delas não são ensinados que é relevante para um homem conhecer a história feminina. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mães, no geral, possuem determinado papel. Eu estou dizendo que reis, no geral. Eu não estou dizendo a Rainha Elizabeth, eu não estou dizendo Carlos, eu não estou dizendo Aninha. Eu estou falando sobre estruturas. Brigar as gatas sobre papel de gênero, sobre gêneros e sobre a regra. Não estou me referindo a exceções. Agora sim, um beijo da Anitta.